Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Twizy para seu negócio, a série onde nós abordamos uma vertical, um modelo de negócio bem específico e trabalhamos um pouco do processo de planejamento, de simulação de cenários e de acompanhamento, tudo dentro da nossa solução, o Twizy. Hoje a gente vai abordar o planejamento de uma empresa de software e tecnologia. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso trabalho. Eu estou aqui no ambiente da Twizy. A gente vai trabalhar com a Campus Tecnologia e o cenário que eu trouxe aqui hoje, a Campus ela já concluiu o seu orçamento para 2017, então vocês vão ver que a gente já tem alguns valores lançados aqui, mas agora ela está abrindo uma nova linha de serviço e ela precisa colocar isso na ponta do lápis, ela precisa entender qual vai ser a lucratividade dessa linha de serviço e é esse trabalho que a gente vai fazer agora aqui no Twizy, abordando cada etapa do processo orçamentário. Então, esse primeiro módulo aqui do Twizy é o nosso módulo de indicadores e gráficos de desempenho. Eu tenho aqui uma série de indicadores que eles são fruto desse processo de planejamento e acompanhamento. Então, conforme eu planejo e mês a mês trago o meu resultado realizado aqui para o Twizy, o próprio sistema se encarrega de gerar esses indicadores aqui para a gente, que eu também posso customizar. Então, depois eu vou voltar aqui para explicar um pouco mais a fundo essa visão que nós temos aqui. Mas para a gente iniciar, a gente precisa fazer o processo de planejamento em si. Aqui no menu de planejamento e acompanhamento é onde o Twizy agrupa todas as peças orçamentárias que eu tenho para trabalhar. Então, receita, deduções, despesas variáveis e assim por diante. Vejam que a lógica que ele utiliza aqui é a ordem de um demonstrativo de resultado. Então, essa metodologia que ele traz de separar essas peças orçamentárias já facilita caso você não tenha aí muita experiência e esteja nos seus primeiros processos de planejamento. E, como é mais comum, a gente vai iniciar o processo aqui trabalhando com a projeção de receita de vendas. A projeção de receita de vendas aqui no Twizy é aberta por duas grandes quebras. Então eu tenho aqui a estrutura de produtos e a estrutura de canais de distribuição. Produtos nada mais é do o que a empresa comercializa, que tipo de produto e serviço a empresa trabalha. Então, no caso da Campus Tecnologia, eu tenho aqui pacotes de consultoria, eu tenho projetos pontuais, alguns aconteceram em 2016 e vão nos acompanhar aqui até meados de 2017, eu tenho projetos que iniciam em 2017 e eu tenho também uma linha de software de monitoramento de rede. A forma que eu comercializo esses serviços e esses produtos é através de vendas externas, vendas internas e um canal também de parceiros, que vai ter toda uma parte de repasse, comissionamento diferenciada dos outros canais. Então, para a gente mapear isso aqui, cada empresa vai diferenciar bastante essa estrutura, porque leva muito em consideração o que é importante para a empresa analisar durante o seu ano, né, analisar o desempenho. No caso da Campus Tecnologia, eu preciso entender o meu canal de vendas externas, porque ele é um canal mais caro, vendas internas trabalha com mais volume, e parceiro eu tenho uma maior capilaridade. Então são 3 canais estratégicos que eu preciso abrir aqui na parte de canais de distribuição para entender o desempenho individual de cada um por cada linha de serviço e produto que a Campus comercializa. Como eu comentei, eu tenho o orçamento da Campus pronto aqui em 2017. O desafio que ela tem agora é abrir um novo pacote de consultoria. Então, para isso, eu vou acessar aqui a minha conta sintética de consultoria, que ela simplesmente agrupa aqui os três pacotes de consultoria que eu tenho abaixo, sumarizando os valores projetados e realizados esses 3 itens. E agora eu vou abrir aqui um novo pacote de serviço. O plano que eu vou trabalhar agora vai ser o Starter. Essa é uma estratégia da empresa para ter um pacote de entrada aqui para serviços mais básicos, menos complexos. Então eu preciso somente de uma descrição para fazer esse cadastro, um código, e aqui é importante, esse código aqui, ele precisa ser idêntico ao que você já utiliza no seu ERP, ou na sua contabilidade, na sua planilha, enfim, para quando a gente for trazer o realizado, a partir para o processo de acompanhamento mensal desses resultados, você tem um menor esforço para trazer essa informação para o Twizy. Então, tendo o mesmo código aqui, esse trabalho de trazer o realizado, ele fica automatizado aqui pelo sistema também. E aqui eu tenho uma unidade de medida. Eu poderia trabalhar com hora, quilos e assim por diante. Nesse caso eu não vou utilizar porque não vai fazer sentido aqui para Campus Tecnologia.
E eu também tenho uma observação que você pode utilizar para os seus gestores, para a equipe que vai trabalhar com o Twizy, entender melhor o porquê desse pacote estar aqui. Então eu só vou informar aqui que esse é um pacote de consultoria para serviços de menor complexidade. Perfeito. Salvei. Esse modelo de cadastro ele vai ser idêntico para qualquer cadastro que a gente precisar fazer no Twizy em termos de estrutura do meu orçamento. Então, já apareceu aqui para a gente o Starter. Toda a orçamentação do Twizy, ela parte da combinação de uma conta analítica de produto e uma conta analítica de canal de distribuição. Ou seja, esses níveis agrupadores eu não posso planejar, porque ele é o resultado da sumarização dos itens abaixo. Eu vou clicar então no Starter, que é o trabalho que a gente vai fazer agora, e vou clicar aqui em vendas internas. Então, o Starter ele é um plano de entrada, é um plano mais básico dos meus pacotes de consultoria, então eu decidi que por uma estratégia eu vou vender ele somente pelo canal interno, para ele se pagar. Então essa é a projeção que a gente vai colocar no papel agora. Então vamos lá. Agora que eu selecionei o Starter e o canal de distribuição internas, o Twizy ele liberou aqui para a gente a tabela para a gente fazer o planejamento desses valores, em termos de receita de vendas. Aqui é um ponto bem importante. Qualquer análise, qualquer módulo, qualquer peça orçamentária que nós trabalharmos aqui no Twizy, eu sempre vou ter acesso a 3 informações importantíssimas para todo o processo de planejamento e acompanhamento. Então eu tenho aqui sempre uma coluna de planejado, que é justamente o trabalho que a gente vai fazer agora de planejamento. Por uma segunda etapa, para o acompanhamento, eu tenho aqui ao lado a coluna de realizado, que essa informação ela pode ser imputada manualmente, mas não é o mais comum. Ela pode vir da sua contabilidade, do seu RP, ou importado via planilhas. E depois a gente vai mostrar um pouco desse processo aqui também. E ao lado eu sempre tenho uma coluna de histórico. E aqui, parando um pouco para explicar a importância dessa coluna, no caso do Starter, ele é um pacote que não existia no meu exercício orçamentário anterior. Então em 2016 eu não tinha esse pacote, eu vou orçar ele agora para 2017. Mas se eu acessar aqui, por exemplo, o pacote regular, eu tenho a projeção para o ano e eu tenho aqui o meu histórico de volume de vendas, de preço e de receita que performou aqui no meu ano anterior. Tá? Então, qual que é a importância de ter essa coluna de histórico? O Twizy ele é multiusuário e nós somos muito defensores aqui do processo de planejamento orçamentário descentralizado. Então, a ideia é que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele seja feito em conjunto aí na empresa, com os seus gestores comerciais, com o seu time comercial. Nada melhor do que eles para auxiliar aqui a empresa a projetar um número bastante realístico aqui, alinhado à perspectiva de crescimento da empresa, mas um número realístico de volume e de preço que eles vão utilizar aqui no próximo ano. Então, quando a gente descentraliza esse orçamento, os gestores eles podem utilizar a coluna de histórico, como a gente tem aqui no regular, para se basear e entender como que foi a performance deles no ano anterior. Se eu não tenho essa coluna de histórico, a controladoria, o financeiro vai precisar emitir uma série de relatórios, extrair essa informação do RP, passar para cada gestor para que ele consiga aqui analisar os números dele, entender o desempenho do ano anterior e fazer a projeção aí para o exercício atual. Então é uma coluna que dá bastante apoio aqui, tanto para os gestores quanto para o time de controladoria eliminando esse trabalho. Tá? Então vamos lá, eu tenho aqui vendas internas, o pacote Starter e agora eu vou trabalhar aqui a projeção. O Twizy organiza a projeção de vendas aberto em volume e preço. Eu já vou explicar um pouco melhor disso. Para volumes, como eu estou trabalhando aqui com um pacote de consultoria, eu comercializo horas dessa minha consultoria. Então eu vou dizer aqui que como eu estou um plano novo, esse plano vai começar aqui vendendo 80 horas mês, até aí meados de junho, e depois eu planejo que ele venda aproximadamente 140 horas mês. Tenho minha projeção aqui até o final do ano. Em termos de volume de horas que eu vou comercializar desse plano Starter. O preço, ele é um pacote mais acessível, então ele vai começar aqui em R$ 180 a hora. Aqui ele funciona como um Excel, então eu posso arrastar e soltar para colocar esse valor para todos os meses do ano. Perfeito.
Assim que eu salvei, eu tenho aqui a minha projeção de receita de vendas para o nosso novo plano no canal Internas, ok? Qual a importância de eu ter aberto aqui volume de vendas e preço? Nesse caso, horas do projeto e o valor da hora. Quando eu tenho somente a minha receita fechada, então eu não analiso o racional de hora e valor da hora, vamos pegar aqui, por exemplo, o plano regular. Eu já tenho aqui o pacote de consultoria regular planejado e realizado para janeiro. Vejam que eu atingi a minha meta e até bati a minha meta aqui em 4,20%, ficando positivo. Então, eu quero entender o que aconteceu aqui dentro dessa variação para eu conseguir performar bem nesse mês e replicar para os próximos meses. Se eu tenho a receita fechada, a única análise que eu tenho é se eu atingi ou não a minha meta. Quando eu consigo trabalhar com volume e preço, eu consigo analisar, por exemplo, se esse resultado ele foi positivo, porque o preço eu consegui trabalhar melhor com ele, então meus vendedores conseguiram encaixar aqui preços mais flexíveis de acordo com o serviço que foi prestado, e a gente está vendo que não foi o caso, inclusive eu trabalhei com um preço abaixo do que eu tinha projetado, então não foi isso que aconteceu nesse mês, e eu vou para a análise agora de horas. Então eu estou vendo aqui que eu vendi 10% a mais de horas do que eu tinha planejado. Então eu entendi que no mês de janeiro eu performei melhor porque meus vendedores conseguiram vender um volume maior, ainda que com um preço um pouco menor do que eu tinha projetado. Então aqui eu já tenho uma análise bem interessante de desempenho em um mês para eu replicar para os próximos quando eu consigo essa abertura de volume e preço, ok? Então eu fiz aqui a projeção do plano Starter, em termos de receita, eu tenho aqui mês a mês a minha receita planejada e aqui embaixo o total do ano. E está concluída aqui a nossa projeção de receita. O próximo passo é a gente trabalhar as deduções de vendas. Deduções de vendas são todos aqueles desembolsos que acontecem assim que eu fiz a minha venda. Então, o caso clássico são os impostos, as comissões, que assim que eu efetivei a venda, eu já tenho que considerar esses desembolsos aqui na minha operação. Então, vejam que o Twizy ele já trouxe toda a minha estrutura de canal e de produto, inclusive com um item novo que a gente acabou de cadastrar, o pacote de consultoria Starter, e eu tenho aqui os itens de dedução para trabalhar. Então, novamente, a orçamentação aqui no Twizy, ela parte da combinação agora de um canal interna, por exemplo, o produto Starter, que foi o que a gente começou a trabalhar agora, e eu vou abrir aqui alguns impostos. Então eu vou pegar, por exemplo, o ISS, que eu vou trabalhar aqui com um percentual de 2,8. Aqui o Twizy trabalha com valores percentuais. O PIS, por exemplo, eu vou jogar 0,65. E o COFINS, 7,5. Perfeito. Inserindo esses percentuais, o Twizy agora ele vai começar a unir, né, a vincular as nossas peças orçamentárias. Então, se eu tenho uma projeção de receita, e eu informei aqui um percentual para ele de dedução, eu tenho aqui ao lado já os meus valores. Então, o quanto representa esse percentual da minha receita. Eu estou analisando somente COFINS. Se eu clicar aqui em impostos, é uma conta sintética, eu tenho o resultado de todos os impostos para esse pacote em vendas internas. Então, um ponto interessante aqui é que nessa etapa de planejamento, o Twizy já fornece aqui uma análise combinatória que eu consigo tirar alguns insights para o meu processo de planejamento. Então, por exemplo, eu quero entender o quanto que eu vou gastar aqui, o quanto que eu vou ter de desembolso de comissão de todas as minhas consultorias nas vendas internas. Ele vai me demonstrar aqui ao lado essa combinação. Se eu quiser analisar isso de todos os meus canais, eu clico aqui em Campos Tecnologia, ele me mostra a informação sumarizada de todos os canais. E nós concluímos aqui a projeção de deduções de venda para esse novo pacote de consultoria Starter. Agora, com a conclusão das deduções de vendas, eu já tenho um indicador bem importante aqui, que é a receita líquida, que eu vou demonstrar no nosso relatório de demonstrativo de resultados. Conforme eu vou projetando meus valores aqui no Twizy, ele já vai automaticamente trazendo esses valores para o meu DRE. Então eu posso vir aqui
selecionar, por exemplo, uma análise vertical, que ele vai me demonstrar no meu demonstrativo de resultado o quanto que cada linha representa da nossa receita de venda bruta, e eu vou gerar aqui um relatório. Então eu tenho a minha linha de receitas, que eu posso fazer o drill down e entender a minha receita de vendas bruta por canal, e dentro do canal a performance de cada pacote de consultoria, de projetos e assim por diante. Depois das receitas de venda, eu tenho a minha dedução, que eu também tenho a mesma análise por canal e por serviço e pacote de serviço. E depois eu chego na minha receita de venda líquida, que foi o trabalho que a gente fez até agora. Então, por exemplo, eu tenho aqui dentro de internas que o pacote Starter ele vai ter aqui um 12 mil de receita de venda líquida até o momento, ok? Mas para o final da demonstração eu vou voltar aqui no DRE e fazer algumas análises um pouco mais complexas, explicar um pouco mais de recursos aqui do DRE. O próximo passo é a gente trabalhar as despesas variáveis. As despesas variáveis são contas que vão impactar diretamente a margem da empresa. Então, elas possuem um vínculo com a parte de receita, mas não existe um racional direto, como é o caso das deduções que a gente trabalhou agora. Deduções, eu vendi mais, eu tenho que pagar mais. As despesas variáveis, esse racional ele não é tão forte. Então, não é necessariamente porque eu vendi mais ou menos que isso vai impactar diretamente as contas de despesas variáveis. Vejam que aqui o Twizy teve uma mudança. Então, até o momento, a gente trabalhava com a estrutura de canal e produto, né, vinculando as deduções e assim por diante. E agora eu começo a enxergar um pouco mais a parte interna da empresa. Então, eu tenho aqui as minhas unidades de negócio, que vão ser as minhas filiais, as minhas estruturas mesmo física ou mesmo virtual. Tá? Eu tenho aqui meus centros de resultado, ou mais comumente chamado de centro de custo, onde eu tenho os departamentos, aqui a estrutura lógica da minha empresa. E eu tenho um grupo de contas aqui, que são as contas que eu considero como despesa variável e que eu quero enxergar elas impactando na minha margem. Ou seja, nesse caso da Campus Tecnologia, são algumas contas que eu preciso para executar os meus serviços. Agora, um item muito importante que a gente quer chegar aqui na Campus Tecnologia é entender a lucratividade de cada projeto, de cada pacote de serviços que eu tenho ali. Então, por exemplo, dentro de consultoria, na parte de receita, eu criei o Starter. Agora, aqui na parte de despesas variáveis, eu também vou criar um Starter para que depois eu consiga entender a receita e as despesas que está me gerando esse pacote. Perfeito. Criamos aqui o item Starter. Agora eu vou selecionar ele, a matriz, e eu vou selecionar aqui, por exemplo, Hardware. E eu vou dizer que para janeiro eu vou prever aqui um orçamento de R$100 com hardware até março. E depois, para prestar esse serviço, eu vou ter um investimento aqui de R$500 com hardware até o final do ano, provavelmente. Perfeito. Está concluído aqui a nossa projeção de despesas variáveis. Agora, se a gente for voltar no demonstrativo de resultado, eu vou gerar ele novamente. E eu tenho agora até a minha margem de contribuição bruta. Ou seja, aqui dentro de despesas variáveis, eu tenho o item de hardware dentro da minha consultoria do Starter. Ok? Perfeito. O próximo passo é a gente trabalhar as despesas operacionais. As despesas operacionais são aqueles desembolsos que acontecem tendo venda ou não. Ou seja, é a estrutura que eu preciso manter para a minha operação rodar. Então vai entrar aqui a parte de infraestrutura da empresa, né, todo o back-office, gastos com pessoal e assim por diante. Então eu tenho novamente a minha estrutura de unidade de negócio, os centros de custo e aqui todas as minhas contas, todo o meu plano de contas de despesas operacionais. Aí tenho aqui comunicação, despesas administrativas, publicidade e propaganda e assim por diante. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, para o Starter, que eu quero divulgar esse pacote, que ele é novo na minha estrutura de serviços. Então eu vou fazer aqui Facebook Ads, eu vou ter um investimento de R$1.000 nos 3 primeiros meses para divulgar.
e depois ele vai baixar aqui para R$700. Perfeito. Eu também vou ter o investimento com material de divulgação no primeiro mês. Perfeito. Está concluída aqui a nossa projeção de despesas operacionais. O próximo passo é a gente trabalhar gastos com pessoal. Gastos com pessoal também é um desdobramento aqui de despesa operacional, mas o Twizy ele tem um módulo que é específico para trabalhar com esse tipo de despesa. E eu já vou explicar o porquê. Quando nós vamos projetar gastos com pessoal, geralmente é uma dor de cabeça, porque há uma complexidade grande de projetar todos os benefícios e os encargos que acompanham esses funcionários e esses cargos que nós temos na empresa. O Twizy, no módulo de gastos com pessoal, ele tem um recurso para projetar todos os encargos e benefícios de forma automática, tanto numa visão de caixa quanto numa visão de competência. Então, como que ele faz isso? Antes de mais nada, o primeiro passo que a gente precisa dar aqui em gasto pessoal é acessar aqui em mais opções a parte de definir valores padrões. A definição de valores padrões aqui no Twizy é uma espécie de template. Então eu já tenho aqui uma série de encargos e benefícios que o próprio sistema traz como padrão, que ele entende que é o mais comum de mercado, inclusive trazendo alguns valores. Então, por exemplo, o FGTS, eu tenho aqui 8%, mas tudo que está aqui é customizável. Eu consigo excluir, adicionar itens novos e assim por diante. A ideia aqui é que você mapeie todos os valores padrões aí da empresa, né? Então, pegue o que é mais comum em termos de benefício e em termos de encargos de pessoal e traga para esse template aqui para o Twizy. Se algum item de encargo ou de benefício que você utiliza não se encontra aqui, você também pode vir aqui criar novos itens. Quando eu vou criar um novo item, eu tenho a opção de informar um item como valor informado, que seria o caso, por exemplo, de vale-refeição, de passe para os funcionários e assim por diante. E eu tenho uma opção também de percentual. E aqui eu consigo informar, por exemplo, que eu tenho um encargo que ele é calculado com base em salários, horas extras e assim por diante. Então eu consigo chegar num grau de exatidão bem alto em cima da minha folha aqui no Twizy, da projeção da minha folha. Então eu vou cancelar, já tenho aqui alguns itens cadastrados, e agora para esse pacote Starter, eu vou orçar aqui que eu vou ter um analista comercial, trabalhando para comercializar esse novo pacote, que eu vou ter um desembolso aqui de R$ 1.300. Perfeito. Assim que eu salvar, o Twizy já calculou aqui qual vai ser o investimento, por exemplo, de encargos, que eu vou ter com esse funcionário. Então ele vai me custar R$ 687 mensais. E eu também posso visualizar qual vai ser o meu custo total com esse funcionário. Então aqui eu projetei 13º, projetei férias, tudo de forma automatizada. O trabalho que eu tive foi colocar o headcount de funcionário, então um analista comercial e o salário base dele. O restante, o próprio Twizy se encarregou aqui de fazer todas as projeções, ok? Então vamos lá. O próximo passo no nosso orçamento é trabalhar os investimentos operacionais. Os investimentos operacionais são os desembolsos feitos em imobilizados para a empresa, ou seja, são itens como móveis, notebooks, computadores, que aumentam o patrimônio da minha empresa e mês a mês eles depreciam e a gente precisa enxergar essa depreciação no nosso demonstrativo de resultado. Para esse exemplo, eu vou pegar aqui a linha de monitoramento de rede e eu vou orçar a compra de um servidor interno. Então, para tratar a minha linha aqui de monitoramento de rede, eu vou precisar orçar um servidor interno na metade do ano. Ele vai me perguntar a descrição, como a gente já comentou anteriormente, um código, se esse investimento ele deprecia ou não, então eu vou informar que sim, e o tempo de vida útil desse meu servidor interno. Vou colocar que ele tem um tempo de vida útil de 5 anos. Perfeito. Agora eu vou selecionar o servidor interno e vou dizer que eu vou realizar um investimento lá por junho de R$10.000 em um servidor interno. Perfeito. Eu fiz um lançamento aqui de R$10.000. Esse valor ele é o montante do meu investimento, mas ele não vai aparecer no meu demonstrativo de resultado. O próprio Twizy
como ele conhece agora o tempo de vida útil desse investimento, o próprio sistema se encarrega de calcular a depreciação mensal aqui que eu vou ter desse meu investimento no servidor interno. Então esse 166 é teoricamente o valor que eu preciso guardar aqui mês a mês, para que no término de 5 anos eu reinvista aqui e tenha um novo servidor interno na minha empresa, ok? E por último, o próximo passo é trabalhar outras despesas. As outras despesas, elas vão aparecer no nosso demonstrativo de resultado após o EBITDA. Então, eu tenho aqui exemplo como despesas financeiras, que na Campus Tecnologia eu mapeei despesas bancárias, juros passivos, taxas e assim por diante. Então, esse tipo de despesa eu quero analisar sem influenciar o meu EBITDA. Eu quero que o meu EBITDA ele tenha somente o resultado da minha operação, e agora esse tipo de despesa aqui eu não quero que ele impacte o meu EBITDA. Então eu vou analisar ele de forma diferenciada. Eu não vou fazer um lançamento de outras despesas aqui, porque o racional que a gente vai utilizar é o mesmo que nos outros módulos, ok? Então eu passei por diversas peças orçamentárias aqui na projeção e nós terminamos agora o ciclo de planejamento. Concluímos o planejamento adicionando esse novo pacote de consultoria que eu precisava analisar no meu orçamento. Então agora vamos analisar como ficou o nosso demonstrativo de resultado. O demonstrativo de resultado é um dos principais relatórios aqui do Twizy e eu tenho uma série de ferramentas para extrair essas informações do nosso planejamento orçamentário. Por exemplo, aqui eu consigo definir quais colunas eu vou trazer para a minha análise. Nesse caso eu estou fazendo uma análise somente do planejado e uma análise vertical, onde eu demonstro a influência de cada linha em cima da receita de vendas bruta. Eu poderia também trazer uma análise horizontal, onde eu vejo o crescimento de cada linha do meu DRE mês a mês, ou ainda comparar planejado e realizado para a etapa de acompanhamento do orçamento, eu analisar os desvios e conseguir identificar no meu DRE onde que eu tenho possíveis pontos para trabalhar e otimizar a minha operação. Eu também tenho um horizonte de análise, então eu posso escolher de quando até quando eu quero extrair esse relatório, e o principal ganho aqui é o trabalho com esses filtros que eu tenho aqui no Twizy, principalmente para uma empresa como a Campus Tecnologia. Então, se eu simplesmente gerar um relatório, eu vou ter informação consolidada da minha empresa inteira. Então, as linhas de margem, EBITDA, depreciação, analisando a Campus Tecnologia como um todo e podendo fazer drill down de cada informação aqui para entender até o nível mais baixo do meu orçamento o resultado. Com os filtros, eu consigo fazer uma análise parcial. Então, por exemplo, eu quero entender apenas o desempenho das minhas vendas externas. Eu venho aqui, seleciono as vendas internas e gero um relatório parcial. Então, eu tenho aqui o resultado da minha empresa somente analisando as vendas e despesas internas. Eu poderia fazer o mesmo, por exemplo, por linha de consultoria, por pacote do meu software e assim por diante. Então eu consigo fazer uma série de análises aqui segmentadas, entendendo, por exemplo, qual a lucratividade de um projeto específico. Então eu trabalho aqui com projetos pontuais e eu quero analisar, por exemplo, a lucratividade do projeto Aconcagua, que ele vai acontecer em 2017. Então eu venho aqui, seleciono ele, vou selecionar todos os canais aqui e vou também pegar as despesas do projeto Aconcagua. E eu consigo entender qual a lucratividade, qual o desempenho desse projeto em específico aqui no Twizy. Nesse caso, a gente está analisando somente o planejado, então, se tudo acontecer conforme eu planejo, qual vai ser a lucratividade desse projeto, mas eu poderia também, no processo de acompanhamento, colocar lado a lado o planejado e realizado e entender aqui onde houve variação planejado e realizado do meu projeto. Pessoal, concluímos então a etapa de planejamento e análise desses dados. Agora, um ponto bem comum no processo de planejamento é a gente chegar, bater o martelo nesse orçamento, mas no decorrer do ano a gente precisa fazer alguma simulação, seja, por exemplo, trabalhando com um fornecedor novo. Esse exemplo que eu fiz agora, abrindo um canal novo, entendendo ações de venda, o quanto vai impactar no meu orçamento e assim por diante. E para isso,
para a gente não impactar o nosso orçamento base, que a gente definiu com a nossa diretoria e com os nossos gestores, a gente geralmente trabalha com simulação de cenários. O Twizy, ele tem um módulo específico para isso, e eu consigo trabalhar com o número de simulações que eu precisar. Então eu já tenho uma série de simulações criadas aqui, onde eu simulei, por exemplo, dissídio, negociação com fornecedores, uma revisão orçamentária, um cenário de contratações e assim por diante. E eu tenho um cenário otimista aqui para trabalhar também. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou selecionar aqui o nosso cenário otimista. Então, a partir de agora, qualquer alteração que eu fizer no meu orçamento, ele não mais impacta o meu orçamento base. Eu estou trabalhando com um cenário otimista. E eu quero, por exemplo, acessar a minha projeção de receitas e entender qual vai ser o impacto no meu resultado se eu pegar as vendas internas de projeto, de consultorias, e eu simular um aumento de 5% nessas vendas a partir do segundo semestre. Então eu vou fazer uma força comercial em cima das minhas vendas internas, de divulgação e assim por diante, e eu quero entender o impacto de aumentar as vendas em 5%. Para a gente não precisar abrir aqui os pacotes de consultoria e aumentar 5% em cada um, o Twizy ele possui uma ferramenta de aplicar valores em lote. Essa ferramenta está disponível em qualquer módulo que a gente já trabalhou, seja receita, despesas, gasto com pessoal e assim por diante. E ela é uma ferramenta extremamente versátil para a gente trabalhar aplicando índices e movimentando um grande volume de informações dentro do planejamento, como é esse exemplo agora que a gente quer trabalhar. Então, ao invés de eu trabalhar item a item, eu vou vir aqui e vou dizer que eu quero somar um percentual, tá? Somente para as combinações com valores, e eu vou aumentar aqui o volume de vendas, por exemplo, em 5% a partir de julho. Assim que eu salvar, o Twizy aumentou em 5% aqui o volume de vendas, isso já impactou a minha receita e também as minhas deduções e assim por diante. Então eu apliquei um índice em cima de um grupo de consultoria, aqui em cima, e identifiquei aqui qual foi o resultado em cima da minha projeção de receita. Eu posso fazer o mesmo exemplo, por exemplo, em gastos com o pessoal. Então vamos simular em gastos com o pessoal, que eu tenho aqui em todos os meus centros de custo, para os consultores, eu vou ter aqui um dissídio, que ele vai acontecer na metade do ano. Então eu venho aqui, em aplicar valores em lote, na aba de salário unitário, e eu vou informar para o sistema que eu quero aplicar um dissídio de 8% a partir de julho. Pronto, está feito o nosso dissídio, está feito o nosso aumento nas vendas, e eu tenho um demonstrativo de resultado agora impactado por essas alterações que eu fiz no meu orçamento, dentro do meu cenário otimista. Perfeito, a gente concluiu aqui um ciclo de planejamento, de simulação de cenários e análise desse resultado. Tão importante quanto planejar é acompanhar mês a mês esses resultados. E o Twizy, como uma solução completa aqui de planejamento, ele suporta também a análise do realizado, como a gente já viu anteriormente. Então eu vou fazer um exemplo agora, acessando aqui a parte de despesas variáveis, e simular que eu concluí agora o meu mês de fevereiro, fechei o meu mês de fevereiro, e eu preciso fazer o acompanhamento. Eu preciso importar aqui o meu realizado de fevereiro. Para esse exemplo, eu vou vir aqui em mais opções, importar valores. Para esse exemplo, eu vou realizar uma importação via planilhas. Então, um cenário é que eu exportei essa planilha do meu ERP e agora vou importar aqui para o Twizy. Mas a gente também possui integração com os principais ERPs de mercado. Então, se você trabalha já com algum ERP, entre em contato com a gente que a gente verifica a possibilidade aí de integrar com o seu ERP, caso a gente ainda não tenha uma integração nativa. Para importar a planilha é muito simples. Vou clicar aqui, vou informar para ele a planilha, eu vou abrir para vocês visualizarem como ela está, tá? Então, qual a informação que eu preciso aqui para o Twizy? No caso de despesas, tá? Isso vai variar de módulo para módulo aqui, mas no caso de despesas, eu preciso apenas de 4 colunas na minha planilha. Eu preciso do código da unidade de negócio, o código do centro de resultado, o código da despesa e uma coluna com o valor que aconteceu no mês. Vejam que eu tenho mais colunas aqui nessa planilha e eu não preciso necessariamente trabalhar com esse layout que eu tenho aqui, tá? Qualquer planilha que você exporta do seu RP que contém essas 4 colunas que eu comentei,
o Twizy vai conseguir importar. Então vamos ver como ele faz isso. Eu vou informar para ele esse documento. E a própria ferramenta de importação, ela já leu o meu Excel e trouxe aqui o match das colunas que ela encontrou, tanto no Twizy quanto na minha planilha. Então ela encontrou aqui unidade de negócio, o centro de custo, conta e o valor. Então está perfeito a minha planilha. Só vou informar para ele que eu vou importar isso para o meu realizado do mês de fevereiro e vou avançar. Agora nessa etapa ele vai validar os valores e nesse caso ele encontrou aqui uma conta que não está cadastrada no sistema. Então ele está me informando aqui que esse código com esse valor ele não existe aqui no sistema. Nesse caso é uma conta legado que eu tenho aqui. Então eu sei que ela não é utilizada mais, eu vou vir aqui e vou ignorar essa linha. E vou pedir para ele importar. Está concluída a importação do realizado. Agora eu consigo analisar como foi o desempenho aqui de fevereiro e encontrar os desvios, se for o caso. Então eu tenho o meu pacote de consultoria e eu estou vendo que houve um desvio aqui de 200%. Então teve coisa que saiu fora do combinado aqui dentro de consultoria. Vamos entender agora, acessando aqui, por exemplo, o Elite, hospedagem. Eu já encontrei aqui um dos desvios. Então eu projetei R$ 800 de hospedagem para o pacote de consultoria Elite e os meus consultores técnicos precisaram aqui de R$ 900. Então, no processo de planejamento e acompanhamento, a gente precisa aqui encerrar um ciclo dessa projeção. Então, a variação foi de 12%, como eu comentei, a ideia aqui do Twizy é que esse orçamento ele seja cada vez mais descentralizado. Então, o gestor que ele é responsável aqui pelo pacote de consultorias Elite, ele pode vir aqui no sistema e justificar o desvio dele. Então, ele precisou aqui se comprometer com um orçamento maior do que ele tinha, ele precisa informar a justificativa desses desvios. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, que ele teve uma mudança de fornecedor. Fica aqui documentado quem foi o gestor e a data que ele fez essa justificativa. Se necessário, ele também consegue anexar um documento, uma memória de cálculo que comprove aqui, por exemplo, que ele mudou de fornecedor e por isso o desvio dentro desse mês. Então, eu fechei aqui um ciclo orçamentário. Eu projetei, eu analisei, criei simulações, trouxe o meu realizado e exigi aqui uma justificativa dos meus gestores. Essa justificativa, ela é tanto para um resultado negativo, para a gente tentar aqui não replicar esse resultado positivo para os próximos meses, como também o cenário contrário, quando eu tenho um resultado positivo e eu quero entender o que aconteceu para eu replicar isso para os próximos meses. Então, esse cenário onde eu descentralizo o meu orçamento, coloco os meus gestores aqui para trabalhar nas projeções e no acompanhamento dos resultados, justificando os seus desvios, é um processo onde eu tenho um maior engajamento da minha equipe, a gente vê isso acontecendo nos nossos clientes e o gestor ele começa a ter mais responsabilidade em cima dos números deles, conhecer melhor o seu centro de custo e assim por diante. Então é com certeza um dos maiores benefícios do processo de orçamento quando a gente consegue descentralizar ele. E por último, eu vou voltar aqui no início e falar um pouco mais do nosso módulo de indicadores e gráficos. Então o Twizy ele se propõe a ser uma solução completa tanto para a controladoria quanto para os gestores. O nosso módulo de dashboard é uma forma da gente entregar a informação mais mastigada, com menor complexidade para o gestor, que muitas vezes não tem a familiaridade com os números do seu departamento como tem a área de controladoria. Então, o próprio controller ele consegue vir aqui e criar uma série de dashboards por vendedor, por canal, por produto. No caso da Campus Tecnologia, eu tenho aqui um dashboard por linha de serviço, consultoria, vendas internas e software. Então, o próprio gestor, ele consegue vir aqui, criar o seu dashboard, com ajuda ou não da controladoria, e analisar o desempenho do seu departamento, analisando os principais indicadores e gráficos que são importantes aqui para ele ter a tomada de decisão dele. Pessoal, espero que tenham gostado. A gente completou aqui um ciclo orçamentário completo, de forma resumida, mas acredito que a gente conseguiu passar pelos principais pontos aqui do processo de orçamento empresarial. Então, essa foi uma apresentação específica para software e tecnologia, e se ainda assim você ficou com alguma dúvida, não viu o seu modelo se encaixando nessa apresentação, fique à vontade para entrar em contato com a gente, que um dos nossos especialistas faz uma demonstração
totalmente customizada para a sua realidade, para a realidade da sua empresa. Tá ok? Um abraço e até o próximo Twizy para seu negócio.